Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas agora eu vou para Provérbios, capítulo 20, verso 29. Lá está escrito que a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos idosos são seus cabelos brancos. E aí, cabelinhos brancos? Ou já nem tem mais? Ou quem sabe estão pintadinhos? Nosso programa de hoje tem uma mensagem especial para você, você que é idoso, você que está na terceira idade. Mas é claro, a nossa expectativa é de que estas orientações sejam significativas para todos. Começa agora, Além dos Fatos. Estamos juntos mais uma vez. Como o Senhor é bom, não é? Ele tem guiado a nossa vida sempre, tem nos conduzido, tem nos orientado. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de todas as semanas, 2 vezes por semana, aqui na Novo Tempo, Canal da Esperança, poder compartilhar com você um pouquinho da palavra do nosso Deus. Isso para mim é um imenso privilégio e eu agradeço a Deus e a você agora pelo carinho de sua audiência, porque você permite a gente entrar na sua casa e ter a sua agradável companhia. Já quero lhe oferecer um presente, revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu sei que milhares e milhares de telespectadores da Novo Tempo já possuem essa revista, já pediram, já receberam, já estudaram, já foram abençoados por esse conteúdo, mas se você ainda não tem, peça que a gente lhe manda. É um presente, vai chegar aí pelo correio na sua casa. É só você entrar no blog do nosso programa, que aparece aí na sua tela, fazer o pedido, você vai preencher um cadastrozinho rápido fazendo o pedido e já vai chegar na sua casa pelo correio. Ou então você pede pelo nosso telefone, em horário comercial, tá bem? O DDD é 12 21 27 31 21. Esse presente da Novo Tempo vai chegar para você assim como já chegou para a gente por todo o Brasil. Estou falando agora para algum juvenil, para alguma criança, ou talvez você seja um adolescente, um jovem, está aí na flor da idade, com todo o vigor, ou quem sabe você já é um adulto, já está meio coroa assim, tipo eu, ou você é um velhinho, uma velhinha, você já é uma pessoa experiente, uma pessoa idosa. Como eu disse há pouco, o nosso programa de hoje tem uma palavra carinhosamente preparada para você que já é uma pessoa idosa. No entanto, a nossa expectativa é que essas orientações espirituais sejam relevantes para todos que participam do nosso programa. Os brasileiros estão vivendo mais. Segundo o IBGE, quem nascer este ano vai viver em média 74 anos. Isso porque os idosos estão fazendo escolhas que contribuem com a saúde. Eu não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum. Meu remédio é assim, eu controlo minha pressão com a minha alimentação. Cereais, frutas, verduras, legumes, é tudo que eu como. Sou vegetariana, 100%. O diretor da Escola de Esportes do NASP Campus Hortolândia explica a relevância do exercício. Hoje fazer exercício físico, além de ser algo importante para a saúde, para mantê-la, é importante também para reabilitar de alguma doença que se adquiriu no decorrer do tempo. A vida passa muito rápido e a gente tem que pedir a Deus sabedoria para viver cada fase dessa curta existência da melhor maneira possível. Eu quero orar com você para a gente logo abrir a Santa Bíblia. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, por tua graça, que tu estejas comigo e com todos que estão participando desse momento de estudo de tua palavra, para que nós tenhamos compreensão e que essa palavra nos anime, nos inspire e nos instrua segundo a tua vontade. Eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Eu quero convidar você para a gente ir ao livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, já marquei aqui na minha Bíblia, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 21 a 26. Esses 6 versos do livro de Lamentações de Jeremias, eles se constituem na base de nossa reflexão nessa hora. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 26, está escrito assim:
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Eu quero dividir com você esses 6 versos que nós lemos em 3 partes. Uma aponta para o passado, outra para a nossa realidade presente e a outra para o futuro. A primeira parte, que aponta para o passado, é exatamente o verso 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse homem de Deus estava ciente de que voltar ao passado, recordar o passado, mas trazer do passado coisas ruins, negativas, tristes, lembranças de frustrações, de decepções, de perdas, de sofrimento, de traições, ficar recordando, remoendo esse passado triste e ruim, isso não seria bom. Por isso que ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como quem diz, eu quero trazer para o presente aquilo que de alguma forma me motive e ao mesmo tempo renove a minha esperança para o futuro. Ei, eu quero buscar do passado o que vai fazer bem para mim no presente e que de alguma maneira vai me apontar para o futuro como sendo um futuro de esperança. Sabedoria de Salomão. E essa orientação divina, ela é extremamente significativa para você e para mim também, para nós todos. Recordar sempre coisas boas, não ficar remoendo um passado ruim. Sabe, quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de alguns testemunhos que eu já ouvi por aí em igrejas, que sinceramente, tem uma hora que durante o testemunho dá vontade de levantar e dizer assim: irmão, para por favor, muda a história. Em vez de ficar falando só do seu passado, não sei se você já viu esse tipo de testemunho, que o indivíduo às vezes gasta 1 hora falando só das coisas erradas que ele fez, para depois, em poucos minutinhos, falar do encontro com Deus, da transformação e da nova vida. O indivíduo fica lá: olha, eu já fui assassino, eu matava um num dia e já amarrava o outro para matar no dia seguinte. Eu era uma pessoa muito fria. Uma vez eu ouvi alguém dizer isso. Quando eu queria me vingar de alguém e matar, então primeiro, depois de amarrar, eu arrancava as unhas. Aí eu cortava os dedos, depois cortava os braços, cortava a língua e furava os olhos. Ora, que testemunho é esse, não é? Só coisas ruins, negativas. O outro diz assim: não, eu fui drogado por muito tempo, eu comecei usando maconha, depois crack, depois cocaína, e passei a ser traficante, e eu recebia da Bolívia, enviava para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e começa a contar detalhes, não só do uso de drogas, mas também da sua vida no tráfico de drogas. O outro diz: aí eu me prostituía muito, e para um eu pagava 50, para outra 100, e quando eu estava muito rico, eu já tive mulheres em que eu paguei $1.000, $2.000, quem quer saber disso? Quem quer saber de sua vida de traficante, de sua vida de assassino, de sua vida de promiscuidade? Ei, eu estou dizendo isso para você que costuma contar testemunhos, com a intenção, é claro, de abençoar o povo de Deus, mas, por favor, não fique nesses testemunhos que gastam minutos e minutos, às vezes até horas, só falando de um passado ruim. Resuma isso tudo e fale do seu encontro com Deus, como foi grandioso, como foi transformador. Fale da sua nova vida, para que assim, com o seu exemplo positivo de hoje, você possa inspirar aqueles que estão lhe ouvindo. A gente não pode ficar recordando um passado ruim, a gente não pode ficar relembrando, remoendo os nossos pecados do passado, nossos erros do passado, ou mesmo erros que outros cometeram em relação a nós. Eu gosto muito de um texto, que acho que é bastante assim esclarecedor e é uma orientação muito segura para você e para mim. Está no livro Caminho para Cristo, de Ellen White, páginas 115 e 116. Olha só o que ela diz: cristãos que acumulam sombras e tristezas em seu coração, que reclamam e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia da vida cristã. Não é sábio ficar recordando todas as dificuldades já vividas.
injustiças e decepções, e falar muito sobre elas, lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma pessoa sem esperança acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Forte, não é? Tremendo. Não há sabedoria nenhuma em ficar recordando um passado de tristezas, de traições ou de pecados, de decepções. Não há sabedoria nenhuma nisso. Nós nos sintamos, quando nós falamos sobre isso e repetimos e insistimos, então nós nos sentimos esmagados pelo desânimo. Nós ficamos rodeados de trevas, a luz de Deus é excluída de nós. E o pior, ainda para os que estão próximos de nós, ela diz que nós lançamos sombras sobre os caminhos dos outros. Você e eu, nós não fomos chamados para lançarmos sombras sobre as pessoas. Nós somos chamados para lançarmos luzes. É assim. Nós somos chamados para levarmos esperança, para levarmos vida para as pessoas. O Evangelho é um grande anúncio de vida, de perdão, de libertação, de salvação. O que deve estar na minha boca e na sua boca é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque através do Evangelho de Cristo nós levantamos as pessoas, nós damos para elas um novo norte, um novo rumo, uma nova direção, a direção de Deus. É isso que o Senhor espera de você e de mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse verso é muito conhecido. Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Aquilo que você viveu antes de estar em Cristo, de estar ligado ao Senhor, sua vida anterior, isso aí passou. São coisas antigas. E tudo se fez novo. Agora você e eu, nós temos uma nova vida. E o próprio apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, diz o vitorioso apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo dos seus erros do passado e quantos erros Paulo cometeu, esquecendo das suas infelicidades, esquecendo também de quantas vezes ele foi ferido, foi machucado, foi maltratado por tantas pessoas, foi injustiçado, foi incompreendido, mas, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Cuidado com o passado. A gente precisa evitar de trazer do passado aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos traz decepção, aquilo que nos machucou. Se você vai ao passado, não há nenhum problema ir lá, porém procure se lembrar de coisas boas. E, inclusive, conte essas boas experiências do passado para você poder motivar e instruir aqueles que lhe ouvem. Conte as bênçãos de Deus vividas no passado como forma de agradecer ao Senhor e exaltá-lo pelo seu cuidado, por suas providências. Quando a gente vai ao passado, a gente traz de lá coisas boas. As ruins, a gente deixa para lá. Mas, na sequência do texto de Lamentações, capítulo 3, agora eu leio os versos 22 e 23. Eu vejo nesses versos aqui algo relacionado ao nosso presente. Está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, louvado seja o Senhor, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, elas se renovam a cada novo dia. Se você e eu estamos vivos, se Deus está nos concedendo vida, as suas misericórdias se renovaram hoje para nós. E creia, quando o Senhor nos dá vida, isso é uma indicação clara de que o Senhor tem propósitos para a gente. Você já é uma pessoa idosa? Será que estou falando agora para alguém que já está assim bem idoso? Pois eu digo para você, se você tem idade avançada, porém ainda vive, se Deus está lhe conservando o dom da vida, é porque Deus tem propósitos para você. Deus tem planos para a sua vida.
Deus tem sonhos para você, Deus tem uma missão para você cumprir. E você me dirá assim, pastor, mas eu já estou tão velhinho, tão velhinha, será que ainda há alguma coisa? Você se lembra da experiência de Moisés? Moisés é considerado um dos maiores líderes de toda a história da humanidade. Moisés foi um homem notável, um homem incrível, fabuloso. E olha aqui um detalhe, quando recebeu a grande missão da sua vida, missão realizada com êxito, missão que o identifica e o qualifica como um líder extraordinário, quando Moisés recebeu a sua grande missão de vida, ele tinha, sabe quantos anos? 80 aninhos. Já era um coroão, já era um velhinho. Moisés já era um senhor idoso. Com 80 anos de idade, Deus deu a Moisés a grande missão de sua vida. E quando ele recebeu a missão, ele disse, Senhor, não, sem chance. Eu não estou preparado para isso. Moisés pensou nas dificuldades. Aí Deus enfatizou as possibilidades. E Moisés creu na palavra do Senhor. E ele seguiu, ele avançou pela fé. E ele se tornou a grande referência de liderança que até hoje é para toda a humanidade. Por isso que eu digo para você, independentemente da sua idade, e mesmo e inclusive que você já seja uma pessoa idosa, creia. Se Deus está lhe dando o dom da vida, é porque Ele tem propósitos para você. Deus ainda tem sonhos que se realizarão através da sua vida. Não tenha receio, siga pela fé. Outra coisa que eu preciso lhe dizer, a gente tem que estar vivendo e aprendendo sempre. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas depois que me tornei homem, desisti das coisas próprias de menino. Essas palavras de Paulo estão em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas depois que eu virei homem, ou seja, depois que eu me tornei um adulto, eu desisti das coisas próprias de menino. Com base nessas palavras de Paulo, eu costumo dizer assim, não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. É verdade que, mesmo velhinhos, nós devemos continuar sendo meninos, na simplicidade e na humildade, mas nós temos que ser adultos na maturidade. Essa ideia de que toda pessoa experiente é uma pessoa madura, ela não é necessariamente verdade. Porque é claro que a experiência tem seu valor, porém muito mais importante do que a experiência é o uso que a gente faz das experiências que a gente vive. Explico melhor para você. Quando você vive uma experiência de fracasso ou de sucesso, uma experiência que lhe traz alegria ou tristeza, e você tira dessa experiência vivida alguma lição positiva para a sua vida, então a experiência está contribuindo para você amadurecer, para você crescer, se desenvolver. Mas quando você simplesmente vive a experiência, porém não tira algum benefício dela, então você está apenas envelhecendo, tendo experiência, mas não necessariamente amadurecendo. Por isso que eu digo, não basta envelhecer, é preciso amadurecer. A gente precisa sim continuar sendo menino, na simplicidade, na humildade, mas nós temos que nos tornar adultos na maturidade. É assim que o cristão deve viver. Devemos sempre avançar para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo, vivendo e aprendendo. Assim realmente se desenvolvem as pessoas que são amadurecidas. Mas eu quero, ainda nos poucos minutos que eu tenho, falar um pouquinho com você a respeito do futuro, e a gente volta ao livro de Lamentações, capítulo 3, agora versos 24 a 26. Está escrito: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Agora, Salomão está pensando no futuro.
está apontando para o futuro. Depois de refletir um pouquinho sobre a importância de trazer coisas boas do passado, coisas que lhe dão esperança, depois de refletir um pouquinho sobre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, que estão se renovando em nosso presente, nos dando novas oportunidades, novos desafios, a possibilidade de realizarmos novos sonhos, então agora Salomão pensa no futuro e ele diz assim: a minha porção é o Senhor. Como que dizendo assim, a minha direção é o Senhor, o meu propósito é o Senhor, a minha prioridade é o Senhor, oh aleluia, a minha esperança está no Senhor, o meu destino está no Senhor. Por isso ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperar no Senhor é uma demonstração de fé e paciência. E todos nós, filhos de Deus, precisamos desenvolver essas duas características que são imprescindíveis na vida cristã: fé, confiança em Deus, inabalável confiança no Senhor, e paciência, paciência para esperar no Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E você me dirá assim, mas parece um pouco confuso isso aí. Aguardar a salvação do Senhor. Ora, quando a gente recebe Cristo como Salvador pessoal, nós não recebemos a salvação? Quem tem Cristo não está em Cristo salvo? Sim. Por que ele diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor e isto em silêncio? Observe, é que quando você se encontrou com Cristo e passou a estar em Cristo e Cristo em você, de fato, pela graça e misericórdia do Senhor, você e eu, nós estamos salvos. Porém, Deus tem algo mais para fazer em nós e por nós. Ele iniciou a obra, mas Ele há de concluí-la. Quando você recebe Cristo pela fé, você entra no reino da graça de Deus. Isso é maravilhoso, isto é real. Ainda que o reino da graça seja invisível aos olhos, ele é maravilhoso, ele é real, ele é transformador. Mais um detalhe, um dia, aqueles que hoje fazem parte do reino da graça, eles entrarão no reino da glória de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos justificados. Nós somos perdoados pelo Senhor. Mas aí o Senhor segue realizando sua obra e Ele vai nos santificando. A santificação é o processo através do qual, dia a dia, nós vamos nos tornando mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo em nosso caráter. No passado nós somos justificados, perdoados. No presente nós estamos sendo santificados, transformados e um dia, no futuro, e esperamos que no futuro próximo nós seremos glorificados. A glorificação será a transformação completa do nosso ser, inclusive do nosso corpo. Quando Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa, tendenciosa para o mal, e vai nos dar uma natureza perfeita, como eram Adão e Eva no Éden antes do pecado. E é claro, nós teremos também, assim como eles tiveram, nós teremos também um corpo perfeito. Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. Por isso que Salomão diz, eu espero, eu aguardo a salvação do Senhor e a minha porção é o Senhor. Preciso dizer para você, na verdade eu estou apenas relembrando o que já lhe disse em alguma ocasião anterior. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu preciso dizer para você, relembrar você que Deus tem um povo ao qual Ele está guiando para a eternidade. O sonho de Deus não é que você tenha 80 anos, 90 anos, que você viva 100 anos. O sonho de Deus vai muito além disso. O sonho de Deus é dar para você, para mim, para todos os seus filhinhos a eternidade. Foi com a eternidade que o Senhor sonhou para nós. Foi a eternidade que Ele planejou para nós e é para a eternidade que Ele está nos conduzindo. Por isso, se você é uma pessoa idosa e pensa assim, a minha vida está chegando ao fim, está certo. Mas veja, no sentido dessa fase da vida, dessa vida aqui nesse mundo, com alegrias, mas também tantas tristezas, com realizações e tantas frustrações, eu não posso iludir você, é claro.
Você já está aí com 90, com 100 anos, lógico que a sua vida está chegando ao final, mas em relação a essa fase, esse momento, porque Deus tem uma vida muito maior e muito melhor, reservada, preparada para os seus filhinhos. Quando um filhinho de Deus morre, ninguém pense que a sua história chegou ao final. Chegou ao final dessa fase, mas quando Cristo voltar em glória, uma nova fase será estabelecida para aqueles que amaram o Senhor e andaram nos seus caminhos. Nós seremos ressuscitados com um corpo perfeito, imortal e glorificado, e juntos nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a grande esperança dos filhos de Deus. E eu posso ainda citar para você Apocalipse 21, verso 4, que alguns dizem ser o verso mais lindo da Bíblia, onde está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque o Senhor fará novas todas as coisas. O Senhor vai cumprir sua palavra. Um dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E tudo que hoje nos traz tristeza, seja em relação ao passado, seja em relação ao presente, ou preocupações quanto ao futuro, tudo isso não mais existirá. E nós estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe, continue lhe orientando, guiando sua vida, lhe dando esperança. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, eu te peço nessa hora sublime, Senhor, que Tu abençoes todos os Teus filhinhos que estão orando comigo, em especial aqueles que já estão idosos, pessoas experientes, avançadas em idade, que olham para o futuro e às vezes ficam tristes. Ó Deus, mostra, Pai, revela-te a esses Teus filhinhos. Mostra para eles que ainda que essa fase esteja chegando ao final, logo, logo, o Senhor estabelecerá novos céus e nova terra, e todos estaremos eternamente em Tua presença. Conforta-nos, Senhor, alimenta a nossa esperança, a nossa convicção de que um dia estaremos juntos para sempre com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, continue lhe guiando, lhe orientando sempre, e nós estamos juntos aqui no nosso programa Além dos Fatos. Lembrando a você que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus lhe abençoe. Estamos juntos, pela graça do Senhor. Um abraço. Tchau.